pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Lima, sou professor aqui do curso Uma Vaga é Minha, advogado. Vou estar lecionando com vocês aqui, trabalhando hoje o curso de Código de Trânsito Brasileiro, teoria, nossa turma teórica, preparando aí para os concursos, especialmente o concurso da Polícia Rodoviária Federal que está chegando. E eu peço a você que fique focado nessas nossas aulas, que me acompanhe, que não durma, para a gente conseguir um bom resultado nessa prova. Tá maneiro? Vem comigo, vamos começar aqui a estudar Código de Trânsito Brasileiro na teoria. Vamos lá. Primeira coisa, gente, para a gente falar em Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem que falar primeiramente na sua base constitucional. Ou seja, qual o objetivo de existir, qual a razão de ser do Código de Trânsito Brasileiro? Por que ele existe? Por quê? Vamos lá. A nossa Constituição, ela garante diversos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Dentre um deles a gente tem os incisos 2 e 3 do artigo 1º, que vão falar sobre a nossa cidadania e a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o que acontece? Quando a gente fala em trânsito, o nosso trânsito, as nossas rodovias, as nossas estradas, as nossas ruas, elas estão inseridas dentro da nossa sociedade, dentro do território brasileiro, estão sob a tutela do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. O que acontece? Ali nós também temos relações jurídicas, relações pessoais, relações sociais, e essas relações elas precisam ser geridas a fim de garantir o quê? A nossa cidadania, ou seja, é necessário o exercício da cidadania dentro do trânsito também. Ele não se restringe só apenas a não jogar lixo na rua, só apenas a votar e ser votado, ao nosso direito eleitoral, mas também existe dentro do trânsito. Então a gente tem que estar ligado nisso, tem que estar ligado também que a dignidade da pessoa humana, ela tem que ser garantida dentro do trânsito. Ou seja, você não pode ferir ninguém, tirar a dignidade de ninguém no contexto de trânsito. Ou seja, você não pode ferir uma pessoa, você não pode machucar, você não pode matar, você não pode ameaçar a dignidade, a integridade física de alguém enquanto você conduz um veículo automotor, ou enquanto você pilota uma motocicleta, ou até mesmo, quem sabe, um comportamento errôneo seu como pedestre. Ele não pode vir a afetar outras pessoas, não pode vir a causar um estrago no trânsito de maneira que você venha ferir a dignidade da pessoa humana no contexto do trânsito. Então aqui, primeiro, para a gente começar falando de lei de trânsito, está aqui a nossa base constitucional. A razão de ser do Código de Trânsito Brasileiro é o cumprimento do artigo 1º da Constituição, especialmente seus incisos 2º e 3º, que falam sobre a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Vamos comigo? Vamos continuar? Segue aqui, ó. O que acontece? O direito de trânsito ele não está restrito apenas ao exercício da cidadania e à garantia da dignidade da pessoa humana. No direito de trânsito nós também vamos falar dos direitos fundamentais previstos nas Constituições, direitos de garantias fundamentais previstos na Constituição, que dão toda a base para que se erga um direito de trânsito. Nesse caso específico aqui, nós vamos citar o artigo 5º, inciso 15, salvo engano, isso mesmo, onde outro direito e garantia fundamental que é citada aqui neste artigo, também faz parte de ser a razão pela qual o direito de trânsito existe, que é o quê? O direito de ir e vir, o direito à livre locomoção. Quando você desrespeita uma regra de trânsito, uma pessoa é ferida na sua livre locomoção, ou seja, você se acidenta com o carro, você provoca um acidente, você provoca um atropelamento, você está ferindo o direito constitucional de ir e vir de uma determinada pessoa. Vamos ler aqui a redação do inciso 15 do artigo 5º. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Ou seja, você tem que ter liberdade de se locomover. Então, o seu caminho não pode ser obstruído no trânsito, o seu caminho não pode ser obstruído ilegalmente como pedestre. Se você estiver obedecendo todas as regras previstas na legislação, se você estiver exercendo a sua cidadania com legitimidade, o trânsito é um direito seu, é um direito meu, é um direito nosso, que deve ser exercido com cidadania.
e ele é garantido o quê? Constitucionalmente, quando se fala em cidadania, em dignidade da pessoa humana, em direito de ir e vir. Beleza? Vem comigo, vamos continuando aqui. O que acontece? Muito interessante essa parte aqui. O Código Civil, ele vai definir para a gente aonde o direito de trânsito ele exerce a sua administração jurídica, ou seja, as leis de trânsito elas afetam as nossas relações jurídicas em que âmbito, em que grau, aonde elas afetam as nossas relações jurídicas, ou seja, aonde a lei de trânsito ela regula o comportamento social e humano. E aí para a gente ver aqui, ó, o nosso Código Civil ele vai definir que as ruas e as estradas são os locais onde serão aplicadas as leis de trânsito. E aí, o que acontece? É bem interessante isso. Por quê? A lei de trânsito ela não entra dentro da sua casa, ela não entra dentro do seu apartamento. A lei de trânsito é uma coisa que fala sobre o quê? Sobre rua, sobre calçada, sobre pedestre, sobre sinal, sobre praças, enfim. Ela está regulando o translado, entendeu? Ela está regulando o seu deslocamento na rua. Por isso, é importante a gente saber onde ela vai incidir e quais as características dos locais onde ela incide. Vem aqui comigo. Olha o que o Código Civil vai dizer no artigo 99, inciso 1º. Que ele vai definir primeiramente que o local ou os locais onde nós vamos trabalhar as leis de trânsito, onde as leis de trânsito são necessárias serem conhecidas, serem aplicadas, são locais que são bens de uso comum do povo. São bens públicos de uso comum do povo. Olha aqui o que diz pra gente o artigo 99. São bens públicos, aí, inciso 1º, os de uso comum do povo, tais como os rios, mares, estradas, ruas e praças. Olha aqui, ó. O que interessa pra gente, ó. Estradas, ruas e praças. Beleza? Então, ou seja, esses bens aqui são bens de uso comum do povo. Ou seja, são bens públicos, ou seja, estão abertos a toda a sociedade para uso e são de uso comum do povo. Ou seja, são bens que não são só meus, não são só seus, mas são de toda a coletividade. É assim que o nosso Código Civil descreve. E quando o bem ele é de uso comum do povo, é dever do Estado garantir a segurança, a integridade das pessoas dentro desse âmbito. Ou seja, a preservação da integridade e da dignidade humana, ou seja, da integridade aqui física, da dignidade humana e da cidadania, bem como o direito de ir e vir. Ou seja, o que eu estou falando aqui para você? Traduzindo aqui tudo que eu escrevi aqui, olha só. Tudo aquilo que a nossa Constituição prevê como seu direito de cidadão deve ser garantido também no trânsito. Por quê? Porque eles são bens públicos de uso comum do povo. Sendo assim, quem deve garantir? O Estado. O Estado precisa exercer a sua influência nas relações de trânsito para garantir o seu direito de ir e vir, a sua dignidade, a sua integridade física e a sua cidadania. Beleza, galera? Vamos seguindo em frente? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui na nossa aula de direito de trânsito. Vamos lá. Essa frase aqui eu tirei de um livro do Berger, que fala sobre direito de trânsito. Eu acho interessante para a gente trabalhar aqui um conceito que ela fala exatamente sobre esse exercício do Estado no direito do trânsito. Olha o que ele fala, ó. Quando discorremos em regulamentação de trânsito e fazemos menção ao direito de participação, estamos afirmando que o direito de ir e vir do ser humano deve ser considerado superior ao direito do motorista, em razão pela qual o direito do trânsito de veículos deve se submeter ao interesse da coletividade. Olha aqui que interessante. E por isso pode sofrer determinadas restrições estabelecidas em lei, cuja concretização material se dá por iniciativa do Estado. Gente, primeiramente, o que a gente tem que entender aqui? Que quando se fala em trânsito, muitas vezes a gente tem uma noção abstrata de que se fala em automóveis, em motocicletas, enfim, em várias coisas. Mas nós estamos falando primeiramente de seres humanos, de condutores de veículos, de motociclistas, de pedestres, de pessoas que ficam com as suas residências ameaçadas por algum acidente de trânsito. Então, primeira coisa aqui, ó, o que ele fala aqui é que quando a gente fala de regulamentação de direito de trânsito, nós estamos falando que o direito de ir e vir,
é considerado superior ao direito do motorista. O que ele está falando aqui? Que eu, como motorista, quando eu estou utilizando o meu direito de ir e vir, não posso ferir o direito de ir e vir de outra pessoa. Ou seja, o meu comportamento tem que ser regrado, tem que ser regulamentado para que eu não fira o direito de ir e vir de um terceiro, seja ele um pedestre, seja ele um ciclista, seja ele um motociclista, enfim, eu não posso ferir. Então, olha aqui que interessante. O direito de ir e vir do ser humano não deve ser considerado superior ao direito do motorista. Em que sentido? O fato de que não há uma hierarquia pelo cara ser motorista dentro do trânsito, mas sim que todos nós, da relação de igualdade, como a nossa própria Constituição preceitua, que todos somos iguais perante a lei, o nosso direito em igualdade de ir e vir deve ser garantido a todos, não tendo privilégios para o motorista e para nenhum outro, não tendo privilégio, vamos dizer assim, para o carro, ou para a moto, ou para a bicicleta, como se esses andassem sozinhos, mas não. O prestígio deve ser dado a quem? Ao ser humano. Porque quando a gente fala de legislação de trânsito, ela não quer resguardar apenas o trânsito como uma abstração. Como se a gente pegasse e controlasse carros por controle remoto e eles andassem sozinhos. Não. Mas nós queremos resguardar o quê? A integridade da vida humana, a cidadania, o interesse da coletividade. Entendeu? E é por isso que a concretização desse resguardo estabelecido por lei, ela é a partir de uma intervenção do Estado. Vem comigo, vamos continuar aqui trabalhando a nossa teoria aqui de direito de trânsito. Beleza, galera? Então, olha só. Primeiro a gente já falou aqui da base constitucional para o direito de trânsito. A gente já explicou através do artigo 99, inciso 1º do Código Civil, por que a razão da existência do direito de trânsito e onde ele deve atuar e por que ele deve atuar nos bens públicos de uso comum, que são as estradas, as rodovias, enfim. Agora nós vamos aqui entender o conceito, o modo como o Estado está intervindo no direito de trânsito de fato, que é o quê? Através do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97, enfim. A partir daqui, o Estado estabeleceu as normas pelas quais o trânsito deve ser regido. Isso fica claramente manifesto já logo no artigo 1º, parágrafo 2º do Código de Trânsito. Vamos ler aqui comigo. A letra de lei, como eu já tenho trabalhado com vocês nas questões, ela é extremamente importante para o concurso público. Eu não posso trabalhar conceitos abstratos com vocês. O ideal é que eu trabalhe bastante letra de lei, porque a letra de lei ela é mais cobrada na prova do que qualquer outra coisa. Vem comigo aqui, vamos entender. Artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, no seu caput. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Ou seja, o trânsito de qualquer natureza. Ah, então o que isso quer dizer? É trânsito de ciclista, de motociclista, de pedestres, de veículos automotores, os carros, enfim. Trânsito de veículos movidos por animais, por tração animal. Ou seja, de qualquer natureza. Em que vias? Nas terrestres. Ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro não vai, como é que eu posso dizer, intervir, ou na verdade, regular o trânsito dentro de vias náuticas, ou seja, ele não vai regular o trânsito de jet ski ou de barco na água, nas vias fluviais. Não tem sentido, não vai regular o trânsito no mar. Não compete ao Código de Trânsito Brasileiro, é terrestre. Ele não vai regular o trânsito de avião, o trânsito de aeronave. Então aqui já é uma coisa importante para você ficar sabendo. Primeiro, que ele é bastante abrangente. Ou seja, pode o examinador querer te confundir na prova falando que o Código de Trânsito Brasileiro ele não rege o trânsito, por exemplo, de charretes. Ou quem sabe, de carroças que são movidas por animais, movidas por tração animal, que é a linguagem do código, nós vamos ver mais aqui na frente. Mentira, porque ele está o quê? Sobre o trânsito de qualquer natureza. Pode ele falar que o Código de Trânsito Brasileiro ele não influi sobre o trânsito de pedestres. Mentira, informação falsa. Ele abrange trânsito de qualquer natureza nas vias o quê?
terrestres. Então, não é no mar, não é no rio, não é na água, não é no ar, não é no voo, não é de helicóptero, não é de avião, enfim, não é de bimotor, mas é trânsito terrestre. É nas vias, nas ruas, nas estradas, enfim, é aqui que se fala do trânsito. É aqui que o Código de Trânsito Brasileiro exerce a sua influência, exerce a sua atuação. Então, galera, fica bem focado. É trânsito de qualquer natureza, desde que seja o quê? Terrestre. E desde que seja onde? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina? Não, desde que seja no território nacional, ou seja, no Brasil. Ou seja, fora do Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro não exerce qualquer influência. Outra coisa, são sobre vias abertas à circulação. Se eu tenho uma mansão gigante, uma casa própria, e lá dá para andar de carro, aqui ele não exerce. Por quê? Porque não há uma via aberta à circulação. Você está entendendo? Então, tudo isso aqui rege-se por este código. Eu vou apagar aqui para você entender comigo. Vamos caminhando. O parágrafo 2º, ele vai me falar informações a respeito desse artigo 1º. Ele está complementando informações do artigo 1º que a gente acabou de ler. É o parágrafo 2º ligado ao artigo 1º. Vamos lá. O trânsito de condições seguras é um direito de todos. Por quê? Porque ele é um direito constitucional, como a gente já viu a base falando atualmente. Todo direito constitucional é um direito de todos. Entendeu? Todos são iguais perante a lei. Então, a Constituição garante o trânsito, ou seja, a livre locomoção, o direito de ir e vir a todos os cidadãos. Beleza? Há o direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema de Trânsito Nacional, no âmbito das suas respectivas competências, adotar medidas destinadas a assegurar esse direito. Mais para frente nós vamos analisar quais são os órgãos componentes, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, porque eles vão estar emitindo resoluções, vão estar acompanhando, fazendo pesquisas para cada dia mais melhorar essa regulação do trânsito nacional. Mas nós vamos conhecer mais para frente quais são esses órgãos. Mas o que é importante para a gente aqui é que, apesar desses órgãos, dentro das suas respectivas competências, estarem adotando as medidas necessárias para fiscalizar a qualidade do trânsito, também para melhorar a qualidade do trânsito através de edição de novas normas, novas resoluções, o trânsito é direito de todos e a base está onde? Na Constituição, como a gente já viu. Beleza? Segue comigo, vamos junto, não perde o ritmo, não dorme, porque a sua vida depende disso aqui. Olha só, o mesmo artigo, ou seja, o artigo 1º, parágrafo 1º, manifesta o conceito de trânsito expressamente. O que eu estou falando aqui para você? Que quando te fizerem a pergunta, ou quando a questão estiver ali, talvez intrinsecamente, escondidinha, a pergunta assim, o que é trânsito? Ou então assim, isso afirmando, né, principalmente se falando de Banca CESP, afirmando que alguma coisa é característica do trânsito, o que você tem que lembrar? Desse parágrafo 1º aqui. Quando você lembrar desse parágrafo 1º bem conceituado, bem gravado na sua mente, você vai saber discernir o que diz respeito ao trânsito e o que não diz respeito ao trânsito. Vamos comigo, vem aqui, não perde foco não. Não, aqui ó, ele passa aqui ó, considera-se trânsito, utilização das vias. Por quem? Por pessoas, por veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Galera, conceitozinho não é difícil se você souber decorar ele. É um conceito importante você carregar na sua cabeça. Então, olha só. Considera-se trânsito a utilização das vias. Que vias são essas? Ruas, estradas, calçadas, praças, enfim. Em todo esse ambiente, o direito de trânsito exerce a sua influência. Tudo isso você pode considerar e abranger talvez no conceito de vias. Olha aqui, por pessoas, ou seja, seres humanos, eu e você, veículos, carros, bicicletas, charretes, motos, enfim, todos esses veículos e animais. Quem nunca viu
um burro sendo pilotado por um homem, sendo conduzido por um homem? Quem nunca viu um homem andando a cavalo? Quem nunca viu um cachorrinho atravessando uma pista da estrada? Quem nunca viu um cavalo atravessando uma estrada? Enfim, são coisas muito presentes, por mais que a gente não imagine, mas olha só, o direito de trânsito ele está aqui. E outra coisa, as pessoas, os veículos e os animais, eles podem estar andando o quê? Isolados ou em grupo. O que ele está dizendo aqui pra gente? Você pode ver o animal sozinho, ou talvez você pode ver talvez um homem levando um gado dentro de um caminhão específico, seja lá como for. Você pode ver aquelas equipes, né, de motocicleta, as gangues de motocicleta, gangues no bom sentido aqui, por favor, caso alguém interprete errado, as gangues de motocicleta, os grupos de motocicleta que andam juntos, as tribos de motocicleta que fazem eventos, enfim. Motociclistas são muito unidos nesse sentido, eles costumam pegar a estrada juntos, fazer eventos em várias cidades do país, e eles andam juntos, eles pegam a estrada juntos, andam em carreata, ou seja, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação. Ou seja, circulação é o trânsito, você está fazendo um movimento dentro da estrada, dentro da via. Parada, ou seja, aquela parada para deixar alguém, para buscar alguém em casa, seja como for, a parada está incluída na regulação do quê? Do trânsito. O estacionamento, ou seja, você parar e estacionar num determinado lugar, isso é regulado pelo direito de trânsito. E a operação de carga e descarga. Pô, isso aí a gente vê todo dia, supermercado, entra aquele caminhão gigante, descarrega coisas, entram para dentro de uma loja, para dentro de um supermercado, enfim, dali se trazem coisas para que aquele caminhão leve para outro lugar. São coisas extremamente corriqueiras no nosso direito de trânsito e ele engloba isso tudo aqui. Faço questão de detalhar e explicar para você a lei, porque se fosse para você ler sozinho, não precisaria de mim. Vamos lá comigo. Segue aqui no jogo, não dorme, fica focado. Talvez você esteja aí de madrugada, precisando de uma luz. Quero ser essa luz para você. Vem aqui comigo, vamos lá. Nesse sentido, o que a gente aprendeu aqui? Agora eu estou esclarecendo para você a lei. O trânsito engloba deslocamento de pessoas e veículos em calçadas e também, exatamente o que eu falei, calçadas, ruas e estradas, ou seja, vias públicas, e abrange pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Então, olha só, o Berwig ele vai conceituar isso aqui muito bem para a gente no livro dele, quando ele vai falar o seguinte, que os elementos do trânsito são o ser humano, as vias públicas, ruas e calçadas, os veículos automotores, elétricos, por propulsão humana, por tração animal, os reboques, os semi-reboques e os animais. Exatamente o que a gente viu na letra da lei. A única coisa que está nesse material que você vai receber depois é que cada um desses itens aqui explicitados, exemplificados, para você entender melhor a letra da lei. Beleza? O ser humano, dentro do direito de trânsito, ele pode estar atuando em várias figuras. Ele pode ser o passageiro, o pedestre, o motorista, o condutor de algum outro veículo, entende? Então o ser humano ele não atua às vezes só como pedestre ou só como motorista, mas ele pode ser condutor de algum outro veículo, enfim, ele pode ser passageiro no veículo, passageiro de ônibus, ele é também o ser humano dentro do trânsito. Vamos ler o artigo 3º do Código? O que ele fala sobre isso para a gente? Olha só, as disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas. Ou seja, galera, o Código se aplica ao seguinte, a qualquer veículo de qualquer natureza, pode ser o veículo mais simples ao veículo mais complexo, a todos eles se aplicam desde que estejam o quê? Em trânsito terrestre, todos eles se aplicam o que está previsto no Código. Se aplica ao proprietário ou ao condutor, ou seja, não se aplica só a quem é dono do veículo, mas também a quem está conduzindo o veículo. E também, não pense que se aplica só ao condutor, porque às vezes a gente pensa assim, a lei de trânsito se aplica apenas a quem está conduzindo, ou seja, eu posso ser dono, mas se é o fulano que está conduzindo, não tem responsabilidade nenhuma. Não é uma verdade. Ela se aplica também aos proprietários dos veículos e às pessoas que estão na lei expressamente mencionadas conforme a gente for
caminhando, você vai ver, beleza? Vem comigo aqui. Olha só, exemplos de vias públicas: ruas, estradas, calçadas, praças, avenidas, ciclovias, ciclofaixas, que são diferentes de ciclovias, a gente vai ver esses conceitos aqui, beleza? Vem comigo, olha só. O que o código define como vias terrestres? Ele vai falar pra gente aqui, ó, são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Ou seja, as vias terrestres, elas são de diversas espécies, como a gente já viu. Elas podem ser urbanas ou rurais, ou seja, se você for lá para o meio do mato, também vai haver vias terrestres, onde incide a legislação de trânsito, e aqui ela engloba avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias. E a regulamentação do uso dela se faz pelo órgão local, pelo órgão circunscrito no local. Beleza? Vamos lá. Parágrafo único. Os efeitos desse código são considerados vias terrestres. Olha aqui que interessante, ó. As praias abertas à circulação pública. As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por uma unidade autônoma e as vias e áreas de estacionamento e de estabelecimentos privados. O que é interessante a gente aprender aqui? Primeiro, a praia aberta à circulação, sobre ela também incide a lei de trânsito. Existem praias que você tendo um veículo capaz de circular na areia, você consegue circular na areia. Então, sobre essas praias existe também a incidência da lei de trânsito. A lei de trânsito está presente ali para regular o trânsito e a circulação pública naquele local. As vias internas pertencentes a condomínios constituídos por entidades autônomas, para tudo. Olha que interessante. Até 2015, os condomínios constituídos eles regiam uma legislação muito própria para o seu próprio trânsito. Mas as leis de trânsito elas também atuam sobre condomínios constituídos, as suas vias internas. Então você chega num condomínio que tem ruas, que eu já vi condomínios com ruas gigantes mesmo, ruas que são condomínios de casas. Enfim, nesses condomínios também incide a legislação de trânsito. Outra coisa, olha aqui, ó, as vias e áreas de estacionamento e de estabelecimentos privados. Presta atenção aqui. Cheguei no shopping, tem vaga destinada ao idoso. Eu paro o meu carro na vaga destinada ao idoso. Estou sujeito a multa. Beleza? Por quê? Ah, mas é um estacionamento privado. Não interessa. A lei de trânsito incide sobre o estacionamento privado, de estabelecimento privado. Parei na vaga destinada ao portador de deficiência física. Meu querido, está sujeito a multa. Por quê? Porque a lei de trânsito incide sobre o estabelecimento privado. Quando ele coloca lá a plaquinha, ó, vaga destinada ao idoso, vaga destinada ao deficiente físico, vaga destinada ao táxi, você tem que respeitar. Por quê? Porque a lei de trânsito está lá, atrás de você, fiscalizando o seu comportamento. Vem comigo, continuando aqui.